Irmãos, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Esta noite de quinta-feira, gostaria de compartilhar com os irmãos plano de salvação. Plano de salvação. Se eu cheguei a mencionar plano de salvação, eu já falei sobre duas coisas. Salvação. Se precisamos de salvação, é porque estamos perdidos, estamos mortos diante da glória de Deus. E plano é porque existe algo, existe como a gente, alguma coisa que possa nos resgatar para que possamos ter vida. E eu vou deixar as minhas palavras um pouco de lado, hoje vou usar bem mais a Bíblia, porque é a maior revelação. Eu tenho a Bíblia como a maior revelação na nossa vida, maior revelação para a vida do ser humano. E vou estar lendo, vou estar compartilhando com os irmãos, mas os irmãos vão ver que a própria palavra, é a palavra de Deus que está dizendo. E os irmãos podem também acompanhar a cada versículo, a cada trecho em que eu vou ler. E esses versículos, esse plano, ele se encontra no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, enquanto nosso irmão Paulo escreve aquela igreja de Romanos sobre planos de salvação, sobre a situação do ser humano e o que ele deve fazer para ser salvo. E aqui nós vamos começar no capítulo 3, versículo 9, onde nos diz a palavra de Deus. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagens? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito: não há nem um justo sequer. A palavra de Deus, quando diz que não há nenhum justo sequer, não está falando povo de Portela, de Talcara, do Rio de Janeiro, preto, branco, loiro, moreno, na face da terra. A palavra de Deus afirma aqui nesse versículo aqui que não há um justo sequer. Continuando aqui no versículo, no mesmo capítulo 3, versículo 23, a palavra de Deus nos diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aqui a palavra de Deus vai mais fundo um pouquinho e aperta mais um pouquinho, dizendo: todos estão destituídos da glória de Deus. A minha versão, que é a NVI, Nova Versão Internacional, ela usa a expressão destituídos, mas tem expressões, tem outras traduções que fala sobre exonerado, demitido, expulso, afastado. Então, nós podemos ver aqui, não precisa ser nenhum teólogo, não precisa de curso, não precisa de estudar nada, que está muito claro aqui a palavra de Deus dizendo que todos estão excluídos da glória de Deus. Continuando aqui em Romanos 5, capítulo 5, versículo 12, onde nos diz a palavra. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Aqui a palavra de Deus vem falando sobre lá aquele pecado lá de trás, que nós herdamos de Adão e Eva. Irmãos, nós nascemos mortos, nós estamos mortos. A Bíblia afirma que enquanto nós não tomamos uma posição na nossa vida, a palavra de Deus diz que nós estamos mortos, porque nós pecamos, nós herdamos aquele pecado de Adão e Eva.
Romanos capítulo 6, verso 23, nos diz, capítulo 6, verso 23, pois o salário do pecado é a morte. Então, irmão, se houve pecado, há morte. Por isso que eu mencionei, por isso que eu disse, nós estamos mortos, que houve pecado. Se teve pecado, nós estamos mortos. Não sou eu que digo, não é nenhum irmão da igreja, não é nenhum pastor. A palavra de Deus diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a palavra aqui em Romanos 6, 23 diz que o salário é a morte. Então, nós estamos, até aqui, nós estamos mortos. Agora, em Romanos 6, 10 e 9, Romanos capítulo 10, versículo 9, nos diz a palavra de Deus. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aqui a coisa, como eu costumo dizer, já começa a melhorar e aparece a solução. Porque lá em João 3,16, o que diz? Me parece que é o versículo mais conhecido da Bíblia, acho que depois de Salmo 23, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, somos mortos, herdamos o pecado do primeiro homem, então Deus, com sua misericórdia, compaixão, o grande amor pelo ser humano, o que ele faz para nos resgatar? Ele dá o seu filho, próprio filho, para passar o que passou aqui na terra, para garantir a nossa salvação. Então, essa é a solução. Mas não basta só a solução, basta você aceitar a solução da salvação. Como diz a palavra de Deus aqui, para nós sermos salvos, nós temos que confessar com a nossa própria boca, nós temos que aceitar que Jesus, aquele sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Para ficar mais simples, para simplificar um pouco, me parece, né? Os pastores, nem depois de uma mensagem evangelística, pastores, pregadores, eles perguntam se alguém quer aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. O certo, o ideal, de acordo com a palavra de Deus, como diz aqui, se você confessar com sua boca que ele ressuscitou e você aceitar isso, seria você se levantar e confessar isso. Eu aceito o sacrifício que Cristo fez por mim. Eu tenho certeza, eu acredito que ele fez, que ele morreu e acredito também que ele ressuscitou. Mas para ficar uma coisa mais simples, que eu sei que é difícil, que foi difícil para mim, os pastores falam, quem aceitar, levante, se manifeste, levantando uma de suas mãos, ou vindo à frente para que possamos fazer uma oração para você. Mas quem pergunta isso na mensagem são homens usados por Deus, irmãos. São homens usados por Deus. Então, se você, com esse gesto, levantando uma de suas mãos, ou indo à frente para receber uma oração, você está fazendo isso aqui. Você está confessando com suas próprias bocas, você está se declarando à igreja em que você concorda, em que você aceita o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Então, a nossa salvação está garantida. Resumindo, a vida em relação à salvação é a seguinte: se nós nascermos uma vez, os irmãos podem estar certo que nós vamos morrer duas. Porque nós só nascemos da carne e não há se a pessoa existe porque ela nasceu uma vez.
ela nasceu da carne. E se nós nascermos 2 vezes, nós vamos morrer uma. Complicado, né? Complicado e simples ao mesmo tempo. Nasce uma, morre 2. Nasce 2, morre uma. Porque para morrer uma vez só, nós temos que nascer da carne e do espírito, aceitando a Cristo como único e suficiente Salvador. Aí, com certeza, nós só vamos passar pela morte física. A morte espiritual não é para quem aceita a Jesus como único e suficiente Salvador. Então, irmãos, esse é o plano de salvação. O homem nasce, nascemos mortos, herdamos o pecado do primeiro homem e o amor de Deus por cada um de nós, a misericórdia do Senhor, ele dá o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a maior bênção que o ser humano pode ter hoje, que é a nossa salvação. E eu agradeço os irmãos por esses momentos, esses minutos em que os irmãos vão assistir esse vídeo, acompanhar, e que o Espírito Santo possa estar completando para os irmãos o que ficou, alguma coisa que ficou faltando. Que Deus nos abençoe, agora e para sempre. Em nome de Jesus, amém.